Olá pessoal, aqui é Matheus. Na aula de hoje eu vou falar um pouco mais sobre programação orientada a objeto e como estruturar um projeto que usa APO, certo? No caso aqui dentro desse arquivo teste, a gente criou uma classe chamada conta que possui as propriedades cliente, agência, conta e saldo e os métodos, né, que definem e pegam os valores dessas propriedades, certo? O set define um valor para uma propriedade e o get retorna, no caso, o valor que essa propriedade possui. Ok? Nessa aula, eu vou mostrar como trabalhar com múltiplos arquivos, utilizando programação orientada a objeto, e como utilizar uma classe de forma abstrata, e a partir dela estender em outras classes, utilizando o conceito de herança. Então aqui, dentro da pasta que eu criei aqui, que é a pasta PO, que tem esse arquivo teste, eu vou criar uma classe, um arquivo chamado conta, certo? Como a nossa classe se chama conta, eu vou criar um arquivo chamado conta, com C maiúsculo, .php. Certo? Dessa forma aqui eu estou dizendo que dentro desse arquivo chamado conta.php existe uma classe de mesmo nome. Então vou abrir aqui, ó, conta.php, aqui no VS Code, e vou transferir todo aquele código da classe para dentro desse arquivo, certo? Transferir para cá. Aí eu preciso iniciar aqui um script PHP, né? E escrever aqui toda a classe de conta, certo? Se eu atualizar o navegador, percebo que vai parar de funcionar, porque justamente a classe não foi encontrada, né? Ele disse que não foi possível encontrar a classe conta, porque geralmente, no caso aqui, eu não incluí o arquivo conta.php. Para isso eu escrevo aqui require once, né, conta.php, já que no caso eu estou na mesma pasta, certo, que tem o arquivo teste e o arquivo conta. Então só escrevo o nome do arquivo. Salvei aqui no caso, né, o meu autosave está habilitado. Atualizei no navegador, voltou a funcionar. Então desta forma aqui, eu agora peguei um único arquivo e transformei em dois. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar os tipos de conta. A gente sabe que existe uma conta corrente e existe também a conta poupança. Então aqui eu vou criar dois arquivos, um chamado corrente.php, certo? E outro arquivo chamado poupança. Poupança. Sem o C cedilha. Certo? Pronto. Com esses dois arquivos agora, o que eu vou fazer? Em conta, a gente tem definido todas essas propriedades aqui: cliente, agência, conta e saldo. Já em conta poupança, eu vou herdar tudo que a classe conta possui. Então aqui vou inicializar o script PHP, certo? Vou criar aqui uma classe chamada poupança e vou dizer que poupança herda tudo que conta tem. Então vou escrever aqui, ó, extend conta. Dessa forma, quando eu faço isso daqui, eu estou dizendo que tudo que existe em conta vai existir dentro de poupança. Sendo que com isso eu consigo definir novas propriedades e métodos dentro da classe poupança. Então, por exemplo, aqui, eu vou dizer que poupança aqui, eu vou declarar um novo método, certo? E vou chamar de sacar. Public function sacar. Quando eu chamo a função sacar, eu quero que ela faça o seguinte. Aqui na classe conta, eu tenho uma propriedade chamada saldo, que tem o dinheiro que tem na conta. Então, quando eu for chamar a função sacar, ela vai verificar o saldo que eu tenho, certo? E dependendo desse saldo, ele vai deixar ou não eu sacar. No caso, ele só vai deixar eu sacar um valor se eu tiver dinheiro na conta. Então, por exemplo, aqui, eu vou passar o valor que eu quero sacar, um valor, certo? E esse valor vai ser um float. E eu vou fazer o seguinte: se diz saldo, se saldo
for maior ou igual ao valor que eu passei, o que é que eu vou fazer? Eu vou subtrair, né? No caso, diz saldo, certo? Vou fazer isso aqui, ó, saldo, certo? Vou fazer essa operação aqui. Vou pegar o saldo que eu tenho, vou subtrair do valor que eu quero sacar, certo? Vou reatribuir aqui, no caso, e em seguida eu vou retornar, certo? No caso, o valor que eu saquei. No caso, se foi um valor, certo? Se não, eu vou retornar aqui no caso, né? Se, por exemplo, eu passar um valor aqui que seja maior do que o saldo que eu tenho na conta, ele vai retornar aqui 0. Ele não vai sacar nada, no caso. E essa função eu vou definir também que ela retorna um valor do tipo float. Pronto, com isso aqui eu já tenho uma classe chamada poupança, que herda de conta, então tudo que tem conta vai ter dentro de poupança, certo? Sendo que agora eu tenho a adição de um método chamado sacar, que ele vai fazer a operação de saque, certo? Permitindo somente o saque se eu tiver saldo na conta. Essa variável aqui de saldo, que não foi declarada na classe poupança, ela existe dentro da classe conta. Então, quando eu estendo aqui de conta, essas propriedades aqui, essa variável saldo, no caso, ela vai existir dentro de conta. Já que tudo isso daqui é como se eu pegasse tudo isso daqui, gente. Eu pegasse tudo que está escrito em conta e colocasse aqui, ó. É como se eu fizesse isso. Então, quando eu herdo, no caso aqui, estendo, no caso, outra classe, ele vai pegar tudo que tem naquela outra classe e vai jogar dentro dessa daqui. No caso, poupança. Então é isso. Então vou voltar lá para teste.php e vou incluir aqui também o arquivo poupança. Poupança, certo? Aí, ao invés de eu criar uma instância de conta, eu vou criar uma instância de agora poupança. Poupança, certo? E eu vou dar aqui um vardamp, ó, vardamp de, aí vou colocar aqui ó, C1, certo? E vou chamar o novo método que eu criei lá, no caso é sacar. E vou sacar aqui no caso R$100, certo? Quando eu digitar isso aqui, chamar isso daqui, ele vai ter que me retornar lá R$100 de saque, certo? Então vou atualizar aqui, ó, e percebam que ele mostrou o seguinte erro: saldo não existe, tá vendo aqui? No caso, na linha 6. Ele mostrou esse erro. Porque ele escreveu isso aqui dizendo que a propriedade saldo não está definida em poupança. Se eu herdei lá, no caso, né? Então, isso daqui, gente, ele está informando que ele não encontrou essa variável saldo que existe na classe conta. Para que ele possa ser encontrado, no caso, em outra classe, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou incluir esse arquivo aqui dentro de poupança. Perceba que continua não funcionando. Justamente porque eu defini essa propriedade aqui, saldo, em conta, como privado. Então, eu não consigo manipular uma propriedade privada de outra classe, mesmo eu herdando. Para isso, para que eu consiga acessar e manipular, no caso, pegar o valor ou alterar o valor, eu tenho que definir, ao invés de private, certo? Eu tenho que definir como protected. Então, eu vou escrever aqui, ó, protected saldo. Desta forma aqui, eu consigo alterar o valor de saldo. Então, se eu atualizar lá, perceba que vai funcionar agora. Eu consegui sacar R$100. Então, esses valores aqui que a gente coloca antes do nome de uma propriedade ou de um método, ele indica um encapsulamento, no caso, desta variável. Então, quando eu estou dentro de uma classe, no caso aqui, no caso de conta, e eu defino como cliente do tipo privado aqui, no caso, um encapsulamento privado,
somente a classe conta vai conseguir alterar o valor dessa variável, certo? Através de um método. Agora, se eu definir como protected, eu estou dizendo que outra classe que é herdada da classe conta, ela vai conseguir alterar o valor, certo? Dessa propriedade. Entendeu, gente? Então é isso. Então, para eu conseguir modificar o valor de uma variável de outra classe, ela tem que estar definida como protected. Então, só foi isso. Então, aqui, ele retornou aqui que eu consegui sacar R$100. Agora, eu vou fazer uma operação aqui ó, em teste.php. Eu vou sacar um valor maior do que o saldo que eu tenho na conta. Vou colocar aqui em cima esse C1, que eu quero mostrar os detalhes da conta, né? E vai mostrar o nome do cliente e o valor que tem na conta. No caso aqui, 32, certo? Vou dar aqui um eco BR para colocar na linha de baixo aqui, ó. E mostrar o valor do saque. Vou colocar aqui, ó. Eco, saquei, saquei. Certo? Aqui ele vai mostrar o valor que ele sacou. Então aqui ele está dizendo, né, que sacou R$100. Ele inverteu aqui a ordem porque justamente eu não coloquei aqui um pré. Pré-formatar a saída, né? Então vou colocar aqui o pré. E agora vai estar certinho aqui, ó. Ele mostrou que a conta pertence a Mateus, possui 700 e pouco. E mostrou aqui que ele conseguiu sacar R$100, certo? Agora, no caso aqui, ao invés de sacar R$100, eu vou colocar 800. Perceba que quando eu atualizar aqui, ó, ele vai retornar 0. Ó, ele não vai conseguir sacar. Eu também poderia colocar aqui, ó, que ao invés dele retornar um 0, ele poderia também dizer que não foi possível sacar ou dar uma mensagem. Poderia colocar um else aqui, por exemplo. Seu saldo é. Aí quando eu chamar isso daqui e eu não tiver dinheiro no saldo, no caso, ele vai me dizer o saldo que eu tenho, certo? Ele vai me dizer o saldo em reais aqui, no caso. Ele mostrou o saldo. Quero que ele me mostre o saldo. E em seguida ele mostre o valor que eu quero sacar, certo? No caso aqui eu vou pegar o saldo menos o valor, certo? E vou dizer que não é possível realizar essa operação. Vou dizer que isso daqui ó, não é possível. Então, quando eu atualizar lá, ele vai retornar o valor 0, sendo que antes disso, ele vai escrever lá na tela que o meu saldo é menos o valor e vai dizer que não é possível realizar essa operação. Ele disse aqui, ó. Rapidinho aqui. É porque ele juntou os eco lá, né? Então, é porque ele escreveu aqui, saquei e tal, e mostrou o saldo. Aí ficou um negócio meio estranho aqui. Rapidinho aqui, gente. É que o ideal seria, no caso, eu não colocar um eco aqui, né? Porque não é interessante quando eu for construir métodos, escrever funções que imprimam algo na tela. Em seguida, retorna em valor. Por isso que ele juntou aqui, ó, eu colocou saquei, certo? Aí ele colocou a mensagem que eu coloquei lá, certo? Do seu saldo é menos 800, e disse que não é possível, e em seguida mostrou o 0. Esse 0 aqui é do retorno, que no caso era mostrado aqui. Então, no caso, por exemplo, aqui, quando for 0, eu não quero que ele retorne, no caso. Quero só que ele imprima aqui. Aí, no caso aqui, ele mostrou aqui ó, que o retorno está como nulo, né? Então, quando eu defino um retorno, gente, aqui, ó, por exemplo, essa função sacar, ela recebe uma variável, né, um valor nessa variável, do tipo float, e ela também retorna o float. Quando eu indico isso daqui, eu estou dizendo que essa função, sacar, ela obrigatoriamente tem que retornar um valor do tipo float. Agora, se eu tirar isso daqui, ó, não se faz necessário que eu retorne o valor do tipo float. Certo? Então, agora aqui, ó,
eu já posso tirar aquele saquei. Vou chamar somente sacar aqui, ó. Certo. E ele vai dizer o saldo. Seu saldo é tal e não foi possível, né? Não é possível. No caso, sacar 800 de 700. Certo? Porque esse daqui daria negativo. Ok? Agora eu vou fazer aqui outro esquema. Por exemplo, aqui. Se eu conseguir sacar, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou escrever aqui, no caso. Saquei. Saquei. X, né? Então aqui ele vai mostrar o valor que ele conseguiu sacar. Então, como eu coloquei 800, ele vai dizer que não é possível. E se eu colocar lá, no caso 700 aqui, ele vai conseguir. Ele vai mostrar que sobrou 32 centavos, né? Então, ele sacou aquilo, certo? Então, com isso daqui, eu consegui criar uma classe chamada poupança, que herda tudo que conta possui, sendo que essa classe conta, no caso, ela não possui o método sacar, que eu implementei no caso, na classe poupança, certo? Agora eu quero proibir, no caso, que uma pessoa consiga chamar, no caso, uma instância da classe conta. No caso disso daqui, ó, a pessoa escreveria conta, no caso, conta, certo? Veja, vou atualizar aqui, ele vai mostrar que a conta pertence a Mateus e possui tanto de saldo, certo? Ok. Agora eu não quero deixar, no caso, que a pessoa consiga fazer isso daqui, new conta, certo? Eu quero que ela, quando for utilizar uma conta, essa conta ou seja do tipo poupança, ou seja do tipo corrente. Que ele não consiga propriamente criar uma conta do tipo somente conta. Essa conta vai ter que ser ou do tipo corrente ou do tipo poupança. Para que isso seja possível, é necessário eu definir aqui na classe conta, essa classe como uma classe abstrata. Então eu escrevo aqui abstract class conta. Dessa forma aqui, quando eu defino uma classe como abstrata, eu estou dizendo que essa classe ela vai ser utilizada somente como modelo para que outras classes possam herdar dela. Então, se eu atualizar lá, ó, percebam que vai parar de funcionar. Ó. Ele disse aqui ó, que não é possível criar uma instância, ó, instanciar uma classe abstrata, no caso a classe conta, certo? A classe conta aqui, no caso, ela só vai servir para que outras classes herdem dela, no caso aqui poupança e corrente. Então se eu agora mudar aqui para poupança, vai voltar a funcionar normalmente, ó, poupança, certo? Agora eu vou criar a classe corrente, certo? Então eu vou escrever aqui, ó, inicializar um script PHP, certo? Vou colocar aqui, ó, class corrente que herda extend da classe conta, certo? Da mesma forma, tudo que tem dentro de conta passa a existir dentro da classe corrente. Sendo que aqui eu vou fazer um esquema diferente. Percebam que na classe poupança, a função sacar, ela verifica se o valor que eu passei, que eu quero sacar no caso, é maior ou igual ao saldo que eu tenho na conta. Sendo que agora eu quero que eu consiga sacar valores negativos. Porque, por exemplo, uma conta corrente, ela possui um limite. Digamos que eu tenha R$ 300 na conta e eu queira sacar 500, numa conta corrente existe o limite. Por exemplo, o limite de R$ 500, por exemplo. Então, se eu tenho 300 e eu saco 500, eu vou utilizar R$ 200, no caso, do meu limite. Então vai ficar lá negativo, vai ficar menos 200 de saldo. Entenderam? Então eu vou implementar isso dentro da classe corrente. Então vou copiar esse método aqui, ó, sacar, para dentro de corrente. E vou criar uma propriedade nova aqui, dentro de corrente, uma propriedade privada, private, float, cifrão limite. Vou definir o padrão do limite aqui em 0, começando em 0. E vou criar os métodos, né, public function, para definir o limite, certo? Set limite, certo? Vai receber um valor.
Esse valor vai ser um float, certo? Então, vou definir aqui, ó, cifrão diz limite, vai receber o valor, certo? E da mesma forma, eu vou criar um método para pegar o limite que eu tenho nessa variável, certo? GetLimit. E esse método ele retorna o float. Então aqui eu vou colocar aqui o return, certo? Limite. Então aqui eu defini um método que define o limite dessa variável e outro que pega o limite disponível, né, definido nessa variável. Então aqui em sacar, quando eu for sacar, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o saldo, certo? E vou somar com o meu limite. Então eu vou fazer isso aqui, ó, cifrão diz limite. Se saldo mais limite for maior ou igual ao valor, então eu posso sacar, certo? Se não, eu não vou conseguir sacar. Então aqui, ó, como vai funcionar? Se ele entrar aqui, eu vou no caso aqui lá em teste, ó, eu vou mudar aqui, ó, tenho que incluir o arquivo também, né? Corrente, vou colocar aqui, ó, corrente, certo? Vou criar uma instância aqui de corrente, certo? Vou definir aqui o limite como setLimit aqui, ó, limite como 200, certo? 200. E vou tentar sacar, certo? Vou tentar sacar 1000, certo? Então, se eu tenho 700 de saldo mais 200 de limite, então nessa conta corrente eu tenho quanto? Eu tenho 900, teoricamente, de saldo. E eu vou tentar sacar 1000. Olha o que ele vai mostrar lá. Ele mostrou aqui não é possível, certo? Porque o valor que eu tenho de saldo mais o limite não é maior ou igual a 1000. Agora, se eu, por exemplo, aqui, eu colocar aqui, no caso, 900 e atualizar, ele vai mostrar aqui o que conseguiu sacar. Porque, no caso, teoricamente, eu tenho o dinheiro, no caso, necessário para realizar essa operação. Agora, faltou aqui eu definir, no caso, a subtração. Então, eu tenho que fazer dessa forma aqui, ó. O saldo mais o limite, certo? Eu somo isso daqui, ó, saldo mais limite, subtraio e defino aqui em saldo, certo? Então, dessa forma aqui, deixa eu mostrar. E da mesma forma, eu tenho que definir aqui também para quando eu for sacar um valor maior que o limite, né? Então, ele vai mostrar aqui, ó, que, por exemplo, se eu tentar sacar 1000, ele vai dizer que eu tenho 1000, certo? De saldo, no caso 900, né? E não vai deixar eu sacar quando eu digitar 1000. Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu vou digitar 1000, veja o que vai acontecer. Ele vai mostrar aqui, ó, que eu tenho 932, né? E não dá para subtrair, no caso isso daqui, porque ficaria negativo, ok? Mas no caso de eu colocar um valor até 900.32, eu consigo sacar, certo? Agora eu coloquei 33, ele não vai conseguir sacar, certo? Porque isso daqui é maior do que o limite lá que eu estipulei. Que no caso aqui eu coloquei como R$200. Dessa forma aqui eu criei duas classes que herdam da classe conta, que no caso são as classes corrente e poupança. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.